Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Bendito sejas tu, Senhor. Toda honra e toda glória a ti, meu Pai amado, meu Pai querido. Louvado seja teu santo nome, Senhor Jesus. A ti toda honra e toda glória, Pai. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia da tua presença, Senhor. Por mais um dia, Senhor, com teu Espírito Santo nos acolhendo, nos abraçando, Senhor. Que a tua palavra, Pai, derrame em nossos corações, Senhor, nos traga entendimento, discernimento, Pai, e direção, Senhor. E juntamente com a sua palavra, Senhor, que nos traga paz, nos traga conforto e nos traga coragem, Senhor, para sermos obedientes a ti. Que o discernimento da tua palavra, Senhor, nos ensine a agir, nos ensine a refletir, nos ensine a ser mais como ti, Senhor. Que não haja orgulho em nossos corações, Senhor. Que haja apenas a bondade, a amabilidade, a paz, o teu amor, a tua graça. E seja tudo para a tua glória, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, peço que o Senhor visite cada lar, Senhor, nessa manhã, nesse dia, cada família, cada coração, cada mente, não só os nossos, Senhor, mas os lares dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos irmãos, dos nossos tios, dos nossos tias, daquelas pessoas que amamos, Senhor, os nossos amigos, até mesmo aqueles que estão longe, que há muito tempo não vemos. Que o teu Espírito Santo, Pai, visite agora cada um e toque o coração de cada um, Senhor. Que faça lembrar de nós, lembrar de ti, e que o amor, Senhor, seja o sentimento no coração de cada um. Que esse momento, Senhor, que esse dia de Natal, onde celebramos teu nascimento, Senhor, mesmo sabendo que não foi o dia que tu nasceste, e que celebrar o teu nascimento é todos os dias. Mas aproveitamos essa oportunidade, Senhor, para celebrar um dia especial para ti, para manifestarmos a nossa comunhão, manifestarmos, Senhor, a nossa generosidade, estarmos em paz, em comunhão com os nossos amigos, as nossas famílias, e pedimos para que o Senhor esteja presente, Senhor, com o teu Espírito Santo de amor, trazendo-nos entendimento, discernimento, alegria e paz. Que o Senhor esteja nesse devocional, Senhor, nos movendo, nos enchendo, Senhor, da tua palavra. Muito obrigado, Pai, pelo teu maná de hoje. Muito obrigado, Senhor. A ti toda a honra e toda a glória, Pai. Estamos aqui reunidos em teu nome, para ter de ti, para nos relacionarmos contigo e para estarmos contigo por toda a eternidade. E que seja feita a tua vontade sobre nossas vidas, Senhor. Mas que onde pisarmos, que o teu Espírito esteja conosco. Onde pisarmos, com quem quer que falarmos, que possam sentir a tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor em primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. É nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o,
e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas a qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado nisto. Conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Um novo mandamento. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que você tivera, que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aqui que é o verdadeiro nele em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo a vocês, porque seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês, porque conhece o Pai. Pais, escrevi a vocês, porque conhece aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês, porque são fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e vocês já venceram o maligno. Glória a Deus. 15. Ok. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Eles sairão do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas você mandou eu ler até que no 23, você falou? Isso. Ok. Mas vocês têm uma unção que procede do Senhor, e todos vocês têm conhecimento, a verdade. Mas porque a conhece e porque nenhuma mentira procede da verdade, quem é o mentiroso? Oi, peraí. Quem é o mentiroso,
senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho também tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram. Aí, agora eu já estou passando. Desculpa aí. Assim. Portanto, cuidem para que permaneça em vocês o que lhes foi ensinado desde o começo. Se o fizerem, permanecerão em comunhão com o Filho e com o Pai. E essa comunhão desfrutamos a vida eterna que ele nos prometeu. Escrevo essas coisas para adverti-los sobre os que desejam enganá-los. Vocês, porém, receberam dele a unção. A ela permanece em vocês, e ela permanece em vocês, de modo que não precisam que alguém lhes ensine a verdade, pois o que a unção lhes ensina é verdade e não mentira, e é tudo o que precisam saber. Portanto, como lhes ensinou a unção, permanece nele. Agora, filhinhos, permaneçam nele, para que, quando ele voltar, estejamos confiantes e não nos afastemos dele, envergonhados. Porque sabemos que ele é justo, também sabemos que todo o que pratica a justiça é nascido de Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Ontem meu pai fez uma citação do apóstolo João, que a princípio me causou um certo espanto, assim, né? Mas realmente faz todo sentido. Ele falou assim, o manhoso. Né? E É quando que a ele, gente lê ele recostar, o evangelho, ele era folgado, viu? Ele gostava de. Ele o jeito dele recostava. falar, né? Ele era um menino, eu não tenho certeza disso, mas eu tenho a impressão que ele era um dos apóstolos mais novos, né? E que amor bonito ele tinha por Jesus, né? E A ele tinha esse confiança era jeito. tanta, a confiança era tanta que ele deitava no colo de Jesus. É, é um verdadeiro, um amor fraternal mesmo, né? A gente pode aprender muito com o João. E, e eu tô vendo isso aqui pela maneira como ele escreve a carta, né? Filhinhos, ele trata todos como filhinhos, né? Um jeito carinhoso. O Cristo fala muito do amor, né? Fala de sermos amorosos, de amar ao próximo, de manifestarmos o amor. Que bonito isso aqui, né? Eu acho muito bonito. E aqui, o entendimento é que João vem mesmo chamar a atenção da igreja que vinha se afastando dos ensinamentos de Cristo, né, por conta desses falsos mestres. E, e ele fala que a palavra de Deus, que Jesus trouxe, é a própria palavra de Deus revelada. E é nela que nós devemos nos apegar. Ela é a palavra da vida. E, e ele adverte aqui para que nós não pequemos, né? Para evitarmos a apostasia, para nos mantermos na palavra, porque uma vez que nós nos encontramos com Cristo, aceitamos Jesus, nós nos tornamos uma nova criatura. Então é preciso que a gente tenha em mente tudo que Jesus nos ensinou, o que ele vem nos trazendo, né? E ele nos conforta também, sabendo que nós somos pecadores. Aqui no comecinho, ele diz: Meus filhinhos, escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai,
Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Isso é muito bonito, né? Porque assim, às vezes dá até um desespero, porque a gente, por exemplo, nós que estamos aqui todos os dias ouvindo a palavra, e a gente ouve como devemos agir, como devemos nos portar, como devemos pensar, como devemos tratar os nossos irmãos. Todos os dias nós ouvimos isso, todos os dias. E mesmo ouvindo todos os dias, não conseguimos fazer. Eu não sei vocês, mas eu mesmo pego todo dia. Toda hora eu perco a Muitas paciência vezes, com as minhas filhas. muitas vezes, meu filho, não interrompendo, já interrompendo, existe uma forma de ver uma situação que às vezes é criada, porque o nosso pai lá em cima, ele fala também assim, ó, ele repreende a quem ama. O nosso pai, ele puxa a orelha da pessoa que ama, porque ele ama. Então, muitas vezes, nós recebemos um corretivo, ou tratamos alguém, não que nós não amamos a pessoa, mas é o tipo de um puxão de orelha, né? Nós precisamos ver essas atitudes dos outros, como a pessoa às vezes se porta. Não é. Cada um tem um problema, cada um tem uma situação a ser resolvida. E elas surgem a todo instante. Os problemas, eles são corriqueiros. Tem problemas que você arruma e tem problemas que você pega para você e tem problemas que surgem para você. É aquilo que Jesus falou, que no mundo teríamos aflições, mas devemos ter bom ânimo. Não julgueis para que não sejais julgados, porque na medida em que julgardes, julgarão a vós também. Então, uma palavra colocada frente à outra para que nós confrontamos e aprendemos, né? Agora, isso que você falou, tá certo. Todo dia, é aquilo que eu disse ontem também, todo dia nós erramos, todo dia nós pecamos em palavras, pensamentos e obras. E às vezes a gente olha para o irmão e acha que ele pecou. Então nós já estamos julgando o irmão. Agora nós temos que entender que nós temos um pai. E lá em cima, nosso pai é como você tem duas filhas. Você não quer que uma filha bate na outra, né? Se você vê sua filha batendo na outra, você vai e interfere. Minha filha, deixe que o pai resolva esse problema aqui. Não faça isso, não bata na sua irmã. É assim que Deus age conosco também. Muitas vezes nós erramos, é Deus que vem puxar nossa orelha. É Ele que vai ter conosco. Nós não precisamos nos vingar ou tomar parte ou querer resolver o problema. Não, é Deus que resolve o problema de cada um de nós. É Ele que vai ter conosco. Amém? O Fábio coça a cabeça, né, Fábio? É, Fabião. Nós estamos aqui aprendendo, meu querido. Ele falou Pode aí, continuar, meu filho. quem é que não erra, né? Todos os dias. Fala aí, Gui. Todo dia. É, mas esse é o sentido. Mesmo a gente ouvindo todos os dias, e isso, nossa, ainda bem que Deus é perfeito, né? Ele é maravilhoso, porque se Deus Você fosse um perdeu o homem, raciocínio. eu estou tentando expressar aqui também a melhor maneira de expressar, porque quando eu olho para mim, tem coisas que eu falo para minha filha todos os dias. Todos os dias eu falo para ela a mesma coisa. Filha, não faz assim. Filha, faz dessa forma. Filha, faz dessa forma. E ela erra. E ela, e quando é uma coisa que eu venho falando para ela todos os dias, o tempo todo, eu falo para ela, ou para tomar cuidado, ou para com relação à ansiedade, enfim, coisas, eu perco a paciência.
E aí, às vezes, eu grito, bravo com ela. Olha, graças a Deus nós temos Jesus a nosso favor. Porque se ele agisse conosco da mesma maneira que nós agimos, nós estaremos perdidos. E essa é a maravilha do Evangelho, a maravilha de Cristo, a maravilha do amor de Deus. Que ele consegue ser justo e misericordioso ao mesmo tempo. E nós temos a Jesus para interceder por nós, né? Então Jesus é o nosso advogado. Enquanto Satanás é aquele que acusa, aquele que vai ficar apontando para quando nós errarmos, ele vai ficar apontando, ele vai ficar na nossa cabeça, olha, você fez isso, você errou, você fez aquilo, você é mau, você é cruel, você é desobediente, você... E ele vai te acusar, tentar te acusar de todas as formas. Nesse momento, nós precisamos lembrar quem é o nosso Senhor, quem é o nosso intercessor. E Jesus Cristo morreu por nós, para pagar por todos os nossos pecados. Não para que nós pequemos a revelia, ou de propósito, ou porque ele fez esse sacrifício por nós. Não, mas para quando nós falharmos genuinamente, nós termos a consciência de que nós podemos nos aproximar do Pai novamente. Que nós não precisamos nos esconder atrás de folhas, nem atrás de nada. Porque quando Cristo morreu na cruz por nós, o véu se rompeu. E o nosso sacerdote maior, Jesus Cristo, é nosso advogado, nosso Salvador. Ele intercede por nós, né? Então, independente do que fizermos, óbvio, nosso coração tem que ser bom, tem que procurar sempre acertar, mas nos aproximemos de Cristo, nos aproximemos de Deus, né? Nos arrependamos e seguimos o caminho, né? Alguém quer comentar fazer mais um comentário aqui antes da gente seguir? Quero dar oportunidade aí para o Fábio falar alguma coisa também. Eu tenho algumas Antes que coisas aqui para você. falar, mas vou deixar para depois. Glória a Deus, eu acho que é o que vocês colocaram aí muito bem, né? O inimigo, o diabo, quer ficar apontando pra gente, acusando a gente o tempo todo, né? De que a gente não é merecedor, que a gente peca, que a gente erra, que a gente errou, né? E esse capítulo é muito bonito porque ele vem muito, né, falar de quem é Jesus, né? Jesus Cristo veio para reconciliar a humanidade com Deus, né? Então, o homem antigamente tentava, né, fazer expiação, né, do pecado para poder se aproximar de Deus, mas não conseguia, né? Essa expiação era temporária. Mas Jesus veio e fez a reconciliação definitiva, né? Então, hoje nós temos o Espírito Santo graças a Jesus. E toda vez que a gente se arrepende dos nossos pecados, a gente se aproxima de Deus novamente. Então, Jesus é o nosso advogado, né? Onde a gente pode nos abrir, né? Nos arrepender e, e através do arrependimento, né? A gente consegue realmente, de uma forma profunda no nosso coração, experimentar, né? Da transformação, né? Da transformação da nossa alma, né? E, e a bondade de Deus, né? Deus é bom, agradável e perfeito, né? Essa vontade de Deus, ela realmente a gente consegue experimentar na nossa vida. E toda vez que a gente é acusado por alguma coisa, tanto, né, por nós mesmos, né? Nosso, o inimigo da nossa alma que fica ali atentando, ou alguém que aponta, né, algum erro na nossa, né? A gente, a gente sabe que a gente tem um advogado, a gente sabe que Deus está conosco, né? E acho que esse capítulo fala muito, muito realmente sobre essa questão aí, da verdade, né?
em alguns momentos, muitos momentos aqui, mais para frente, ele vai falar no capítulo, eu estou com a luz apagada aqui, mas ele fala que quem fala a verdade, mas não crê, mente, né? E, mas a todo momento a gente tem que lembrar, é como o James estava comentando, o dia inteiro a gente prega a palavra, a gente vive a palavra, mas em muitos momentos a gente acaba pecando, né? E mesmo se a gente cair em alguma situação como essa, a gente sabe hoje qual é o caminho, né? Qual é o caminho? O caminho é sempre Jesus, né? Voltar para Jesus, né? Conversar com o Espírito Santo, com Jesus, com Deus, né? Se prostrar a Ele, porque Ele está ali, sempre esperando, sempre aguardando a gente de braços abertos, mesmo quando a gente, em momentos, nos sentimos perdidos, nos sentimos fracos, né? Ele é o que está ali sempre nos defendendo, sempre, né? Como o João aí, né? Esse dia eu estava na casa de um amigo, meu amigo, o Carlos, não é James, você não... E aí ele tava falando que ele tinha comprado, ele tinha saído para arrumar o carro. Não, eu saí para arrumar o carro tinha dado um defeito e de repente, falou para a esposa dele, de repente eu voltei com um carro novo. Aí a esposa dele, você é o queridinho de Jesus, né? Você ganhou o carro, né? Aí ele falou, realmente, eu sou o queridinho de Jesus, Jesus me deu um carro, né? Então como Deus é bom pra gente, né? O tempo todo nos acariciando, né, cuidando da gente o tempo todo, né? E imagina que a afeição que João tinha por Jesus, como se falaram, era o mais jovem ali, né, no meio dos mais velhos, e através do respeito, o amor fraternal ali, a dedicação. Eu me lembro quando jovem, próximo dos meus avós, pessoas mais velhas, assim, a gente sempre tem, né, teve um capítulo aqui, o último capítulo de Pedro, né, respeito os mais velhos, né, que é realmente essa consideração que a gente tem que ter com os mais velhos. Imagine João perto de Jesus ali. E aí não era só o mais velho, era Jesus, né? Então, amém, né? Agora tem uma chave aí, viu, Fábio? Você comentou da verdade, muito bem lembrado. Essa questão do pecado, ela tem uma chave, que é confessar os pecados. Aqui tem uma instrução, inclusive na minha Bíblia, que fala assim, os cristãos tenham repulsa ao pecado e o evitem. Se, contudo, alguém pecar, aqueles que creem devem repudiar o pecado, mas não devem temer confessar seus pecados a Deus. Quando nós confessamos, aí Jesus Cristo intercede por nós, né? E é muito curioso, a gente faz a analogia, estou fazendo uma analogia aqui, né? Eu não sei se todos vocês já tiveram a oportunidade de conversar com um advogado em alguma causa, algum mal entendido, mas a primeira coisa que o advogado faz é perguntar para você assim, olha, eu preciso saber da verdade. Mesmo que não tenha sido, se foi você ou se não foi você, eu preciso saber da verdade, de todos os detalhes. Eu vou defender você. Eu vou defender sua causa, mas eu preciso saber da verdade. Essa é a premissa para que o advogado defenda você perante o juiz. E é o mesmo entendimento. Sem nós confessarmos a verdade, confessarmos o nosso pecado, como é que como é que Cristo pode nos defender, não é mesmo? Então, a gente precisa ter esse entendimento, esse discernimento, essa coragem de confessar. E eu passo para a mudança, né? E o Espírito Santo, ele nos convence do pecado. Ele nos ajuda através do entendimento, da sabedoria, de entendermos onde é que nós erramos. Mas a gente precisa também de humildade, porque sem humildade a gente sobe no nosso pedestal ali de orgulho e não consegue enxergar. Porque muitas vezes a gente quer estar certo. Nós queremos estar certo do nosso entendimento,
Nós queremos estar certo da nossa posição, do nosso peso. Não, eu sou. A gente deixa que o orgulho entre na gente e fala, não, eu sou o dono da casa. Eu sou o bastião. Não, sou eu que sou. Ou nós nos subimos num pedestal para nos colocar numa Bastião. posição maioral, ou nós colocamos a armadura, a carapuça de vítima para justificar o orgulho que está enraizado dentro da gente, que nos impede de manifestar a vontade de Deus, que nos impede de seguir aquilo que Jesus Cristo nos ensina, que é sermos humildes e servir ao próximo, independente do que o próximo fez para nós. Sermos humildes de assumirmos a nossa parte, a nossa responsabilidade, e não justificar a nossa parte com a atitude do outro. Isso é muito difícil, porque na prática é muito automático agir de outra forma. Então, se alguém me fecha no trânsito e eu xingo, eu xinguei porque ele me fechou. Eu não xinguei porque eu perdi o controle. Eu não xinguei porque eu não tive domínio próprio. Eu xinguei porque ele não... Eu tiro o olhar de mim e olho para o próximo e justifico a minha atitude com base no próximo. Toda vez que eu faço alguma coisa que não é boa, olhando para o próximo, eu tenho muita chance de errar. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa ler ela como um espelho e olhar para nós. A atitude do outro, Deus que vai julgar. Por isso que ele fala que não julgueis. Porque a atitude do outro cabe a ele julgar. Nós precisamos julgar a nossa atitude, né? É isso aí. E, e o mandamento é amar ao próximo, né? Independente da circunstância. Dona Marineide, eu acho que a senhora queria falar alguma coisa. Certo? Amém. Amém. Gente, esse capítulo veio para minha vida fechar esse ano, viu? Porque é tremendo demais. Só em saber que Jesus é que nos advoga, só em saber que Jesus é que é o nosso defensor por excelência. Isso me alegra no Senhor, meu coração se regozija. E, e o que eu tenho a dizer mais e mais, que o Senhor, Ele me justifica. Quando Deus me abraçou e me tirou de lá da lama, lá da floresta, que eu vim para os pés do Senhor, eu cheguei num determinado lugar que não tem necessidade de falar, o Senhor viu, tão alegre, né? E falei, paz seja nesse determinado lugar. Feliz, regozijante no Senhor, porque a alegria estava em mim. Que quando a gente se encontra, quando Deus nos abraça, gente, é um mover de Deus tão grande em nossa vida que a gente amanhece cantando, a gente passa o dia todo glorificando. Depois que o Senhor me abraçou, hoje a minha alegria é tão extraordinária que até eu fico pensando que eu estou louca, porque as coisas do mundo é loucura para Deus, né? E as coisas, quando a gente está na presença de Deus, a gente é taxado como louco. Como antigamente eu taxei a irmã Timótea, louca. Não era nem tanto eu, era meus filhos que diziam, mãe, aquela irmã parece que é doida, né? Aquela irmã. E ai de quem chamar o irmão de doido, porque é harã, não é de Deus, é pecado chamarmos o nosso irmão de doido, né? E danado. Danado, a palavra danado não é de Deus, danado vem do diabo. Então a gente tem que abençoar os nossos filhos, nossos netos, não chamar de danado, não ficar, porque isso são tudo maldição. Mas voltamos cá. Quando eu cheguei nesse determinado lugar com tanta alegria, falando que Jesus me abraçou, e tererê, tarará, e aquela pessoa estava lá, e chegou, eu falei assim, que o meu desejo é sair correndo e dizer que só o Senhor é Deus. Ah, mas você não está, você tem que ir devagar.
Você não está pronta para ir assim, não. Gente, foi mesmo que ela pegasse assim, ou um balde de água quente, ou um balde de água fria, jogar na minha cabeça. Aquela mulher veio assim, sabe, me impactou por mal. Aí eu cheguei, eu falei assim, não. Quando aquela mulher adúltera, aquela mulher prostituta foi levada a Jesus, Jesus disse para ela assim: vai, não peques mais. Jesus não botou porém na cabeça, você não está preparada, você não é ninguém para poder. Não disse isso para ela, não, sabe? Estou falando aqui para nós. Nós não somos ninguém para querer julgar o nosso irmão, porque quando nós abraçamos a Deus e Deus nos abraça primeiro, é Deus que nos justifica, Deus que é o nosso advogado, Deus é Ele que vai lá e transforma tudo, limpa tudo. Se eu era suja, o Senhor me limpou. Olha que experiência, que testemunho lindo do menino, do filho do irmão André. Nunca irá sair da minha cabeça, porque quem te limpa é o Senhor, quem te lava é o Senhor, quem te renova é o Senhor, quem te trata é o Senhor. Então vamos dar glória ao Senhor, porque para Ele é toda honra e toda glória. Se pecarmos, vamos ficar firmes e constantes, porque sabemos que Deus, Ele é fiel para nos limpar, para nos perdoar. O homem sim só te apedreja, o homem sim só te acusa, o homem sim só quer que você fique para baixo, e não fique para baixo não, porque o Senhor é que está no alto. E nós vamos repreender, o meu pastor falou assim, semana passada na mensagem, não tem aqui. Se você correu para os braços do Pai, se você está no braço do Pai, quem é o homem para dizer que você vai ficar de 6 meses de experiência para ver se verdadeiramente você aceitou Jesus? Porque antigamente era assim. A pessoa ficava no banco, 6 meses ali, para provar. Provar o quê? Provar que a gente saiu do mundo, a gente saiu do pecado que jaz no maligno, e agora corremos para o braço do Pai. E o homem que é tão, quer saber mais do que Deus, quer ser mais do que Deus, quer julgar e botar a pessoa preso ali em uma cadeira para provar, para mostrar se verdadeiramente Jesus abraçou. Jesus me abraçou. Eu não estou aqui para ficar de cadeira, eu estou aqui para estar no ID. Eu estou aqui para falar de Jesus. Esse nosso devocional é uma estrada bem longa que invade mundo. E nós estamos aqui para profetizar que o Senhor é o advogado de todos. Você que está do outro lado desta telinha, aceite que se tu pecar, tu tens um advogado fiel para te defender, para te restaurar, para te renovar. O homem é mau, mas o Deus Todo-Poderoso diz assim: ó, eis, eu estou aqui, ó. Pegue na minha mão, eu te levanto, eu te sustento. É assim que Deus faz. Deus não olha o homem como o homem olha o outro. Deus ele não olha, nos olha com seu olhar de misericórdia para levantar, porque Deus ele é amor. Deus ele enviou Jesus para morrer na cruz, para nos dar vida e dar vida com abundância. Não abaixe sua cabeça. Fique firme e constante, porque Deus ele é contigo. Saiba disso. Sei que você está recebendo agora, porque quem fala contigo é o Espírito Santo de Deus de verdade. É o Espírito que age e não quer ver você triste, de cabisbaixo. O Senhor quer te ver com a cabeça erguida e levantando a bandeira da paz. É isso que o Senhor quer de nós. Vamos ver no demais desenrolar desse capítulo, como é o amor de Deus tão grande. Foi relatado aqui que João era amoroso, era carinhoso, e nós, Deus, ele quer isso de nós. Oh, aleluia! Deus é lindo, meus amados, e nós devemos ficar firmes no Senhor. Baixa a cabeça, não. Olha, o espírito e a carne se opõem cotidianamente, falando todos os dias. A carne quer uma coisa, o espírito quer outro. Mas você, dando vazão ao Espírito Santo de Deus, dando abertura para o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus vai fazer você discernir o que convém e o que não convém. O Espírito Santo de Deus é que te restaura, meu amor, meus amores, que está do outro lado da telinha. Tenha um bom dia na paz, espero que as festas vai ser em paz, em nome de Jesus, e um ano vindouro, repleto de paz. Não olhe para trás, não olhe para frente.
Olhe para o alto, é do alto que vem teu socorro, é do alto que vem a tua solução. E tenha certeza, você vai receber uma coroa de glória, porque você vai ser fiel até a morte. Bom dia! Bom dia, dona Marineide. Dona Marineide, é isso aí. Nós sabemos, amados, que a gente que é pai, que é mãe, somos as criaturas mais felizes na face da terra. Sabia disso? Aquele Amém. que é pai, que é mãe, são criaturas felizes na face da terra. Nós devemos levantar os nossos braços ao céu e agradecer a Deus por nos conceder esse privilégio de ser pai, de ser mãe. Mas lembre-se, viu? De que não basta dar aos filhos o sustento, né? E instrução, não. Algo existe mais importante que tudo isso, é o exemplo. Dê a seus filhos o exemplo do trabalho, da honestidade, da dignidade em toda a sua vida. É isso que nós precisamos aprender. E a gente está falando muito de pecado, mas eu quero falar um pouquinho aqui sobre perdão. Porque hoje é um dia especial. Não que todo dia não seja dias especiais para nós que somos cristãos, mas hoje vai ser um dia mais especial, por quê? Porque a família vai se reunir. Vai estar reunida a família. E para a família se reunir, não pode haver dissidências, diferenças, picuinhas, discrepâncias, enfim. Para nós estarmos reunidos com nossa família, nós temos que estar bem em espírito. Não pode estar ali no nosso meio uma pessoa que você olha para a cara dela e fala, não vou com a cara desse cara. Esse cara está aqui, mas eu não vou com a cara dele, sabe? Não pode haver diferença. E aí onde está o grande dilema, né? Porque sempre tem uma pessoa que você, só de olhar para a cara dela, você não vai com a cara dela. Tem esse efeito colateral. Ou não tem? Tem. Existe. E o perdão, amados, é o melhor remédio para a nossa saúde emocional. O perdão, tem um escritor que escreveu que diz que o perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração, cura as emoções. Perdoar é lembrar daquele mal que lhe fizeram e não sentir dor. Sabe o que é isso? Você lembrar do que a pessoa te fez e você não sentir mais dor? É zerar a conta, não cobrar mais a dívida. O perdão é um ato de misericórdia, irmãos. Só Deus pode fazer isso conosco. É a manifestação da graça. E esse perdão é absolutamente necessário, irmãos. Tem que vir lá de dentro, do interior, tem que zerar mesmo. Nós nos frustramos, irmãos, quando temos atitudes indevidas para com os nossos irmãos. Somos falhos com todos aqueles que receberam perdão. Somos falhos. Nós temos que exercer, amado, o perdão. Esse perdão tem que ser dado. E hoje é um dia em que nós devemos, mais do que nunca, demonstrar que perdoamos mesmo, que não temos ressentimento nenhum. Porque você vai abraçar essa pessoa, porque você vai abraçar e dizer a ela, eu te amo em Cristo Jesus. Você vai sorrir.
E esse sorriso, esse abraço, não pode haver falsidade. Não pode haver. Tem uma passagem na Bíblia que está escrito aqui, ó, aquele que perdoa pode esperar a misericórdia de Deus, mas aquele que se recusa a perdoar pode esperar o duro julgamento contra os seus próprios pecados. Algumas das palavras mais fortes de Jesus foram dirigidas à ofensa e à decisão de não perdoar. Em Mateus 18, aprendemos cerca de um homem que teve uma grande dívida perdoada por seu senhor. Todavia, o mesmo recusou-se a perdoar uma dívida bem menor do seu próprio servo. E não tem coisa pior do que essa. Você vê como é que é as coisas. Deus perdoou, o cidadão perdoou a dívida dele, que era enorme, e daqui a pouco ele encontrou outro na frente ali e cobrou e não quis perdoar de jeito nenhum. Como é que pode uma pessoa ser assim? Né? Se esquecer de que Deus o perdoa. Então, às vezes, irmãos, não é só a atitude de perdoar, não, é a nossa atitude mesmo. A gente está aqui lendo a Bíblia, daqui a pouco a gente sai ali fora e chuta o pau da barraca. É do ser humano isso. Isso é do ser humano. Mas lembre-se, amados, que Deus está tratando de nós. Está tratando de cada um de nós. Jesus conta a parábola para ilustrar a difícil lei do perdão, que deve ser praticada em todas as atitudes que afetam a nossa vida e nosso relacionamento. Ilustra o perdão completo de Deus, que é o fruto da misericórdia e a satisfação da sua justiça. E uma coisa é certa, irmão, aquele que não perdoa não vai entrar no reino de Deus. Pode ter certeza disso. Entendeu? Se você não perdoar, você não vai entrar. Porque a palavra de Deus fala. Entendeu? Porque devemos perdoar. Se o sujeito não perdoar, está fora. Está cortado ali. Então, o perdão é essencial para que você tenha acesso à vida eterna. Aqui tem uma passagem que diz assim, olha, não é preciso ser um teólogo para entender que no céu só entram os que foram perdoados. Veja só. Não é preciso ser um teólogo para entender que no céu só entram os que foram perdoados. E então, concluímos, tudo aquele que é nascido de Deus precisa praticar o perdão. A igreja é a comunidade dos perdoados, daqueles que foram alcançados pelo amor de Deus. É uma questão de bom senso oferecer o perdão. Então, veja bem, se você hoje está aqui, se você hoje é um ministro da palavra de Deus, se você hoje é um evangelista, se você hoje é um pastor, se você hoje é um obreiro, é porque você foi perdoado. Você foi aceito. Então, amados, se nós queremos que as outras pessoas entrem no reino, nós temos que perdoar. Ah, mas o fulano é isso, é aquilo outro, fulano me magoou. Não importa. O perdão tem que ser exercido. E hoje é um dia especial para isso. Se você tiver alguma diferença com alguém, amados, faça um esforço. Daqui a pouco eu vou ligar, viu, James? Pode ficar tranquilo, viu? Já estava escrito. Eu ia fazer uma surpresa para ele vir jantar aqui conosco. Não podia deixar de passar batido. Ele vai jantar. Mas eu sei que ele vai ficar lá na sogra dele, porque ele gosta mais da sogra do que de mim, mas amém. Não tem problema não.
Eu não sou ciumento, não. Agora, Deus é ciumento, viu, amados? Deus é ciumento. Ele não divide a glória dele com ninguém. Sabia? Deus Você não estava divide a falando aí, glória seu dele Mário, com ninguém. É, quando você falou do perdão, que bom, o perdão tem a ver com a vaidade, né? Com orgulho, né? sim. O homem cria as próprias teorias dele, né? E aí, quando ele tira Deus do caminho, ele não entende que o perdão maior foi o que Cristo fez por nós, né? Não é? E aí, quando a gente olha o perdão que Deus trouxe na nossa vida, quem é a gente para não perdoar o próximo, né? E o perdoado que vai entrar no céu não é perdoado pelo homem, é perdoado por Deus. Nós não precisamos nos prostrar ao outro homem para que ele nos perdoe. O que a gente precisa fazer é nos arrependermos de coração, confessarmos o nosso pecado e pedirmos perdão. Se o outro não quer perdoar-nos, é ele com Deus, não é a gente. Quem precisa nos É perdoar é verdade, Deus. com certeza. Agora nós precisamos agir com o coração, né? Nós precisamos agir, né, com sinceridade, né? Longe de vaidade, moer o orgulho, né? E o que aprisiona a pessoa naquele no mundo das trevas, né? O que aprisiona a pessoa ali naquele vale que ela vive, por ela não perdoar, é o próprio orgulho dela, a própria vaidade dela, né? De reconhecer que ela também é humana e também ela também erra. Quando a pessoa ela não consegue reconhecer isso, ela fica presa no passado e não consegue viver a abundância que Deus tem para a vida dela, né? Que é de prosperidade, que é de virtuosidade, que é de amor. Então ela fica presa realmente num vale. Enquanto ela não consegue se livrar disso, ela não consegue viver o que Deus tem de melhor para ela, né? E é o orgulho dela, é a vaidade dela, né? É a soberba dela que prende ela. Então Deus, Jesus, ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos. Os que são soberbos, os que não permitem que a palavra de Deus entre no coração delas e faça transformação, né? Vivem presos, né? Vivem presos né? Na vaidade, vivem presos nos problemas do passado, vivem presos né? Na acusação, né? Então, é a própria vaidade deles que não permite eles viverem o melhor que Deus tem para eles, né? É viver no mundo, é viver preso, né? Como se tivessem pedras amarradas, né? E a gente estivesse É, puxando pedras e não consegue desatar esses nós, porque o nosso orgulho não permite, né? É como se tivesse uma venda nos olhos onde a pessoa não consegue enxergar a verdade, né? E a própria palavra diz que a verdade vos libertará. Quanto a gente não consegue olhar para a verdade e entender que não é sobre a gente, né? Mas é sobre o outro, né? A gente fica preso, a gente vive preso, né? E misericórdia, misericórdia. O que a gente pode fazer é orar, né? Orar, orar. E o que o senhor falou agora há pouco sobre estar na mesa com alguém que a gente tem um desentendimento, alguém que a gente não, às vezes tem alguma desavença, alguma coisa no nosso coração. E o que eu aprendi outro dia é que a melhor remédio para isso é a gente orar pela pessoa, porque a gente não consegue orar por alguém que a gente não ama. Quando a gente ora por aquela pessoa, a gente passa a amar aquela pessoa. Então, que a gente possa, né, orar, né, o tempo todo por essas pessoas para que o nosso coração seja transformado e a gente possa transbordar amor, né? Porque quando a gente dá uma face, né, aquela pessoa se indigna, né? E uma brasa é colocada sobre a mente dela, né? E aquela brasa traz transformação, né? E o que a gente pode fazer é orar, né? Orar, pedir para que Deus possa, né, iluminar, tocar o coração daquela pessoa para que ela seja transformada e ela reconheça, né? Reconheça, né, o poder de Cristo, reconheça, o poder do amor, né? A importância da comunhão, da confraternização, né? Isso é de glória em glória, é, né? De glória em é glória. verdade. Sem contar, viu, Fábio, que dentre as muitas enfermidades que o ser humano tem, é provocada pela falta de perdão, viu? Entendeu? Às vezes a pessoa, mesmo ela não conhecendo a palavra de Deus, ela não conhecendo, a falta de perdão provoca nela coisas terríveis. O câncer, por exemplo, é um, entendeu? A falta de perdão, ela traz algumas
problema de úlcera no estômago, no intestino, colite, pressão alta, problemas do coração, entendeu? Arteriosclerose, artrite, distúrbios mentais, doenças renais, tudo é causado pela falta de perdão. Diabetes, artrite e muitas outras coisas. Tudo é a falta de perdão. A pessoa não perdoa o outro, ela além de carregar a pessoa nas costas, dormir com ela diariamente, ela adquire doenças para a carne. Porque a falta de perdão é pecado. E o pecado é o quê? O salário do pecado é a morte. Então, o cara morre doente, não sabe por quê? Porque não perdoou alguém na sua vida. E vai morrendo aos poucos. Toda Sem vez que a contar gente o está em peso que raiva, né? leva o fardo. Toda vez que a gente está com raiva, com ira de alguém, né, desacordo com alguém, desavença, a gente se afasta de Deus. Não existe amor, não existe bondade no coração quando a gente tem algo contra alguém, né? Então a gente não Exatamente. consegue viver em paz, né? E a própria palavra fala, quantas vezes a gente tem que perdoar uma pessoa, seu Mário? 70 vezes 7 é pouco ainda. Né? Então não é No fácil, né? A gente dia, hein? perdoa No hoje, dia. perdoa, e daqui a pouco aquele sentimento volta de novo. Então a gente tem que estar o tempo todo perdoando, o tempo todo perdoando. Não é assim, perdoou, Pois é, acabou, mas perdão é atitude, né? Não é sentimento. Perdão a gente decide perdoar, a gente não, vou esperar quando o sentimento vier, eu perdoo aquela pessoa, não. É uma atitude, né? Então, É, amados, para nós. Quer falar, Marinês? Pode falar. sim. A falta de perdão gera câncer nos ossos. A maioria das pessoas hoje estão morrendo porque não perdoa. Eu tenho um exemplo da minha própria família, né? Meu pai, ele fez 14 indiozinhos com a minha mãe e mais 7 com a outra mulher que ele teve, né? E minha mãe sempre, ela dizia que eu falava para ela assim, manhã, perdoa, pai. Ela não me dizia assim, só perdoa ele. Se ele ressuscitasse de novo, eu ia matar ele. Perdoa não. Falei, mãe, perdoa aquela mulher, mãe. Perdoa, manhã, porque. Eu chamava ela de manhã. Perdoa porque ela aconteceu na vida de pai. Perdoa, manhã, para a senhora ficar boa, para a senhora ficar sã. Aí ela dizia, eu só perdoo se eu der 7 facadas nela. Era assim, ela me dava aquelas respostas braba. Aí eu dizia, mãe, se a senhora não perdoar, a senhora não vai ser perdoada. Aí falava sempre Hum. com ela isso. E no dia dela partir para o céu, ela aceitou Jesus, né? Ela foi batizada e tudo, como é que diz? Vivia a vida dela lá do jeito dela. Ela não era de estar na igreja, porque ela sofreu uma cirurgia na cabeça, neuralgia do trigêmeos, e ela ficou com o rosto torto. E Deus me deu para poder levar ela todo dia para fisioterapia. Ela ficou boa, consertou, mas ainda ficou com as sequelas nos lábios. Eu mandei até uma foto para o Fábio dela, junto com a Ana. E daí ela ficou com a sequela. Então ela tinha vergonha de sair, de ir para a igreja, de para qualquer canto. Ela tinha vergonha. Mas ela tinha aquele negócio dela, é uma pessoa maravilhosa, não é porque era minha mãe, não. Mas ela não era perdoadora, ela não tinha um coração perdoador. E aí, quando ela teve. Minha mãe, ela partiu com a idade de 88 anos. Não foi para cima de uma cama para dar prejuízo a ninguém, nem trabalho a ninguém. Só que aconteceu, ela teve um acidente, ela caiu e quebrou o fêmur. E aí eu estava aqui, e a menina que ficava com ela na casa, que ajudava ela, ligou e falou, Dona Neide, Dona Nossa caiu, e a UPA já veio buscar ela, está no hospital. Aí, moral da história, para contar a conversa, minha mãe quebrou o fêmur. E aí eu fui para lá, para Jiquié, e a gente foi no, na ambulância, né? Ela dizia assim, Neide, eu não vou voltar, não. Essa vai ser já a minha viagem. Não vou voltar para casa. Eu falei, manhã, vamos ter força, vamos ter fé, a senhora vai voltar sim. E lá no leito, minha mãe quebrou o fêmur, só viveu 5 dias, minha mãe.
lá, porque não deu condição nem de operar. Aí ela foi logo, e o médico disse que ela ia ser entubada, e assim foi. Aí eu fiquei ia visitar nos horários, né? Que sabe como é UTI, tem horário. Quando eu cheguei lá, eu senti em mim, no meu coração, e eu no mundão. Tem pouco tempo que a minha mãe faleceu, tem acho que uns 5 anos, 6 anos. Eu no mundão, eu cheguei lá na UTI, e meu filho já tinha falado com ela, né? Antes de ela vir para Salvador, meu filho já tinha falado com ela, manhinha, olha, perdoa, falou tudo direitinho para ela. E meu filho disse no telefone para mim, mãe, fala para a manhinha, que ele chamava manhinha, minha mãe de manhinha, fala para a manhinha de Jesus e diz para ela perdoar o que eu falei com ela, para ela aceitar no coração dela. Aí eu já estava com vontade e meu filho foi apenas um empurrão do Espírito Santo de Deus para minha vida. Eu cheguei, peguei minha mãe, ela já não estava falando, né? Aí, a pessoa com 88 anos, entubada, já pensou como é? Aí eu toquei nela e falei, manhinha, a senhora precisa se chegar a Jesus e perdoar a manhinha para a senhora ser perdoada. Quando eu falava no perdão, ela se estribuchava todinha, assim, se balançava toda, os aparelhos não podia falar. Aí eu peguei na mão dela e disse, manhinha, eu machuquei a senhora, manhinha, me perdoa. Ela ali apertou minha mão, que me perdoava. Aperte minha mão. Agora, manhinha, perdoa aquela mulher que teve os filhos com o painho. Aí ela se estribuchava todinha assim, não queria perdoar. Falei, meu pai, perdoa meu pai, perdoa, manhinha, perdoa painho. Aí eu falei, em nome de Jesus. Você sabe, irmãos, que o inimigo da nossa alma, ele tenta a gente até na hora da gente morrer, até na hora do homem ir para o túmulo, para a sepultura, o inimigo quer inibir deles conhecer a verdade. Porque ele sabe, quando a pessoa renuncia e renega Jesus, ele não tem, vai para o julgamento, só cabe a Deus. E eu vi que o inimigo queria roubar a alma de minha mãe, ali dentro da UTI. Vocês podem prestar atenção que eu estou lhe dizendo que isso é para a glória de Deus. Lá, ó, a doutor, enfermeira, ali naquele momento, e eu falando, quando eu falava do perdão, os aparelhos apitavam, pi, 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 pi. A moça chegou e falou assim, a doutora falou assim, senhora, já acabou seu horário, a senhora tem que ir, ela está ficando alterada. A pressão de minha mãe, porque o inimigo queria matar minha mãe. Eu falei de Jesus para ela ali no leito, aí eu cheguei e saí, tem uma torneira assim, quando a doutora disse que eu tinha que sair, e daí, quando eu fui lavando a mão, ela gritou meu nome, gente, para a glória de Deus. Ela gritou, Neide! Aí chamou a atenção de tudo, a doutora mandou eu voltar. Quando eu voltei, eu peguei na mão dela, eu falei, mãe, a senhora quer dizer que a senhora perdoa? Aí, aperte minha mão bem forte. Ela apertou minha mão bem forte e as lágrimas correram dos olhos que ela perdoava o meu pai, que ela perdoava aquela Aleluia. mulher. E para a Glória a Deus. glória de Deus, eu sei que a minha mãe dorme no Senhor. O Aleluia. perdão, o perdão, se a gente não der o perdão, a gente não consegue ver Deus. Então, Eu creio. vamos colocar dentro de nós que o perdão é mútuo, o perdão sai da alma. E para a É glória verdade. de Deus, o inimigo não tomou minha mãe. E a minha mãe É ali verdade. no leito, ela confessou que só o Senhor é Deus. Todo mundo Amém. dentro daquela UTI viu o poder de Deus. E tudo normal. Minha mãe ficou normal. Minha mãe foi curada ali no leito para poder partir para o Senhor. Eu fui para casa. Aleluia. Quando eu fui para casa, eu recebi o telefonema de manhã cedinho que eu fosse lá. Minha mãe se encontrou com Deus e Deus lavou ela ali naquele leito e levou minha mãe. Mas para Eu creio. podermos passar para o outro lado, que chama reino, chama-se perdão.
Jesus Verdade. nos perdoou, Jesus nos justifica, é Ele que é o dono do perdão, e Ele requer de nós que tenhamos um coração perdoador, e é nessa manhã que eu profetizo a bênção sobre cada um de nós, cada um que vai ouvir esse devocional, que está do outro lado da telinha, perdoa para que tu sejas perdoado, perdoa para que tu possa conseguir uma coroa de glória. Jesus é a fonte, Jesus é o amor, Jesus é o perdão, Jesus é que sara, Jesus é que cura. Não querem morrer de câncer por falta de perdão. Aceite Jesus, Jesus está voltando, amados. Em nome de Jesus eu falo nessa manhã. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É isso aí, dona Maria. Passou o Amém. recado. Uau. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amados? Para nós encerrarmos, que já é 8h46 aqui, né? Não sei aí, mas vamos continuar amanhã, né? Essa passagem de João aqui, se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém, amados? Amanhã a gente termina ele? Tudo bem, Fábio? Amanhã a gente Amanhã termina você ele, então. traz aí o João, Tá capítulo bom. 3? Você Mas traz? próximo, eu vou dar uma lida nele e ver se tem mais alguma coisa, porque meu olho tá meio ruim aqui para eu abrir aqui agora. Se tiver alguma coisa, a gente acaba ele amanhã, senão a gente vai pro 3. Porque eu não sei amanhã como é que vai estar, né? Mas eu tô aqui, viu? Opa, Se glória a Deus Deus. quiser, Amém. eu vou estar aqui, Amém. porque Amém. é todo dia, varão, é todo dia que nós temos que estar na presença do Senhor para nós continuarmos firmes. Ah, não é? É isso aí. Quem faz oração hoje? Quem está junto com a gente aí quer fazer oração? A Ruth, Fazer James, oração aqui pra gente. Pode ser? Geni, você mesmo, Samuel, pode ser. Pai amado, Senhor Jesus Cristo, Pai, obrigado, Senhor. Toda honra e toda glória a Ti, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por toda a sua transformação, Senhor. Obrigado pela sua luz, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Pai, pelo seu maná, Senhor. Obrigado, Senhor. O tempo todo, Senhor, o Senhor nos confortando, Pai, o Senhor nos instruindo, Pai, trazendo luz, Pai, para que a gente possa, Pai, saber qual é o caminho, Senhor Jesus. Que nós possamos, Pai, a cada dia mais, Pai, reconhecer quem é Ti na nossa vida, Pai, com humildade, Pai, aprender, Pai, cada vez mais sobre Ti, Senhor. Obrigado, Pai, pela revelação da verdade, Senhor. Que nós possamos, Pai, a todo tempo, Pai, aprender a perdoar, Pai, a nos perdoarmos, Pai, a perdoarmos o próximo, Senhor. A enxergarmos o próximo com misericórdia, Senhor. Que nós possamos, Pai, o tempo todo, Pai, sermos menos nós, Pai, e mais a Ti, Senhor. Possamos moer o nosso orgulho, moer a nossa vaidade, Senhor. E entender, Senhor, que não é sobre nós, Senhor Jesus. Que se todos nós, cada um de nós, Pai, podemos ceder um pouquinho mais a nossa vaidade, Senhor, e olharmos mais pelo outro, Pai, teremos mais paz e mais amor na nossa vida, Senhor. Que a paz, Pai, que a prosperidade, Senhor, que a virtuosidade, que a abundância de amor, Pai, seja derramado sobre as nossas casas, Senhor. Que no dia de hoje, Senhor, que é o seu, comemoramos o seu nascimento, Senhor, mesmo não sendo hoje, Pai, que o nosso dever seria comemorar todos os dias, Pai, que o Senhor nasce cada dia nos nossos corações, Pai, a todo momento, Senhor. Que hoje, Pai, o dia de hoje seja um dia próspero, Senhor. E seja um dia abundante, Pai, em amor, Pai, em perdão, Senhor. Em muitas casas, Senhor, em muitas famílias, Senhor. Que dentre muitas casas, Pai, o Senhor penetre profundamente no coração das pessoas, Senhor. Que a sua espada, Senhor, ela entre, Pai, profundamente nesse solo, Senhor Jesus. Que a sua palavra, Pai, que a sua palavra, Pai, ela entre, Pai, e modifique e transforme a vida das pessoas, Pai. Que a sua bondade, Senhor, seja reveladora na vida das pessoas a todo momento, Senhor. Gratidão, Pai. Que o Senhor ilumine, Pai, e acolha, Pai, a família do meu irmão James agora, que está passando a ceia de Natal, Senhor, na casa dele, lá na Austrália, do outro lado do mundo, Senhor. Que o Senhor ilumine os nossos dias hoje, Senhor, que o nosso dia hoje seja um dia maravilhoso, Senhor. Um dia de união, de felicidade, de prosperidade, que todos nós, Pai, todas as famílias possam estar próximos um do outro, Senhor. E o perdão seja derramado, Pai, derramado na nossa mesa. Amém, Senhor. Amém. Amém. Feliz Natal, Fabião. Boa noite para vocês, Amém. viu? Feliz Feliz Natal. Natal. Feliz Feliz Natal, Gente, Marinês. muito Natal. obrigado. Feliz Um Natal, dia Geni. abençoado para Feliz todos. Natal, James.
Feliz Dia Deus Natal, abençoado para abençoe. todos. Feliz Natal, Ruth. um Deus forte Feliz abençoe. Natal para abraço. Obrigada, todos. Feliz Deus Natal. Olha, abençoe. receba no abraço aí. Não é sobre Ele o explicou Deus como Nascer me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Justamente